retórica, como, por exemplo, alguns daquele tempo, eles manifestavam a sua inteligência por meio da retórica. Aqui não. Aqui, as nossas armas poderosas, elas estão fundamentadas na palavra de Deus. Quando nós damos respostas que estão fundamentadas na própria voz de Deus. Quando nossas orientações seguem a palavra de Deus. Então nós damos respostas, às vezes, totalmente contrárias àquilo que o mundo espera de nós. Às vezes o mundo espera de nós um divórcio. Porque a crise bateu, a situação ela se tornou tão drástica que todo mundo espera um divórcio, uma separação, mas ao invés disso, por temor a Cristo, por levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo, nós respondemos diferente. Nós suportamos, lutamos e tornamos aquela atitude inversa. Lutamos por aquele casamento para podermos, de fato, manifestar a glória de Deus. Por outro lado, algumas situações na vida que elas exigem conformismo nosso, tipo, se nós achamos que no mundo, ou melhor, no universo brasileiro, a sexualidade depravada, como é algo normal, aonde um homem pode ter 1, 2, 3, 4 mulheres, aonde a mulher ela pode se desnudar e andar totalmente despida, e o mundo acha isso aceitável, nós, cristãos, vamos nos posicionar contra, independente de quem está praticando aquele ato. Mesmo que seja o nosso marido ou a nossa esposa, se esse ato ele é contrário à vontade de Deus, nós repudiamos e condenamos. Então, por quê? Porque nós levamos todo o nosso pensamento cativo e obediente a Cristo. Então, existem aqui pretensões, argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. O mundo está aí para isso. O mundo está aí para levantar noções, conceitos, valores, práticas que estão em oposição a Deus. Quando nós olhamos para o mundo, nós precisamos, antes de aderir a qualquer tipo de ideologia ou prática ou manifestação cultural, nós devemos parar, pensar sobre aquilo, levar o nosso pensamento cativo a Deus, a Cristo, ou seja, será que isto está de acordo com os princípios e os valores cristãos manifestos nas Escrituras? Nós fazemos essa avaliação, esse escrutínio das Escrituras, e então nós respondemos a isso de maneira adequada. Às vezes aprovando, às vezes reprovando. Muitas vezes reprovando por quê? Porque nós vamos destruir esses argumentos. Nós vamos reprovar esse tipo de posicionamento. Então, se alguém se levanta defendendo, por exemplo, o aborto, nós precisamos saber o que falar sobre essa prática que hoje está sendo tão discutida, inclusive no nosso Congresso, e nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. E nós não devemos nos apegar àquilo que o mundo, a sociedade à nossa volta, entende, de fato, por verdade sobre os assuntos, mas aquilo que é a verdade que emerge das Escrituras. E para isso nós precisamos definir uma coisa a respeito da palavra de Deus hoje à noite. A palavra de Deus não é mais uma verdade. A palavra de Deus ela é a verdade e a verdade completa, total.
tudo que ela fala e tudo que ela ensina é suficiente para direcionar, governar e instruir o cristão a toda a prática de glorificação nesse mundo. A palavra de Deus ela é suficiente para nos orientar em tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não trabalha com regras. Você faz isso ou você deixa de fazer isso. Apesar de que em alguns momentos você acha essas regras na palavra de Deus, mas você pode perceber que mesmo essas regras, elas estão muito mais fundamentadas em valores que são expressos através dessas regras do que, de fato, em um manual sobre o que fazer ou deixar de fazer. Quer um exemplo? Você tem uma regra. Fala assim, não adulterarás. Essa é uma regra, certo? Está lá, 10 mandamentos, ok? Mas é só não adulterar? O que vocês acham? Está errado, só não adulterar. Ou seja, se eu não praticar sexo que envolva a atividade física da penetração, então está tudo certo. Eu posso ir para a internet, eu posso me degustar na pornografia, porque não está tendo contato. Não é uma atividade que envolva o físico para ser considerada adultério. É isso que a Bíblia está falando? Tem um monte de gente balançando a cabeça. Então, o que é? Me ajudem. Então, Jesus ele traz essa regra, essa lei, e ele fala, olha, aqui nós não temos apenas uma lei fria, nós temos um valor aqui. Ele fala para as pessoas, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou para um homem, tá? Já adulterou. Então, ele traz isso para o campo do valor. Da mesma maneira como ele nos ensina sobre o não matarás. Se eu não matar, está tudo bem. Jesus vai falar, não é isso. Se você conservar ódio no seu coração, e aí vem João e expande isso e fala assim, se você falar mal do seu irmão e odiar o seu irmão, você já é assassino. Porque é um valor. Trabalha no campo da valoração. E aí, veja só aqui também, a 1 Pedro 3,8 e Filipenses 2, 1 e 2. Olha só. 1 Pedro, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericórdios e humildes. Eu quero pegar esse modo de pensar. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Ele está falando que existe uma maneira que é coletiva de ver a vida. Nós cristãos, quando estamos fundamentados na palavra de Deus, nós precisamos buscar essa sustentação, esse diálogo e essa formação coletiva, aonde nós entendemos os valores e nós difundimos esses valores entre nós e para as próximas gerações, tendo todos nós o mesmo modo de pensar. Então quer dizer que, se você se diz cristão, mas você tem um pensamento, você tem um entendimento sobre uma realidade da vida que está contra as Escrituras, você precisa rever isso e levar esse pensamento cativo a Cristo. Porque você não segue o padrão desse mundo. Para nós não vale aquela velha história, todo mundo faz. Isso. Você não é todo mundo, fala para os filhos, você não é todo mundo. Né? Agora veja, também Filipenses vai dizer, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor,
alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Veja como ele fala assim, nós estamos em Cristo de fato, e nós temos alguma motivação, coisas que estão dentro de nós, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, ou seja, se existe unidade entre nós verdadeira, ele fala assim, poxa, completem a minha alegria. Vamos ter todo mundo o mesmo tipo de pensar aqui. E esse pensar é um pensamento que leva você à ação, a agir, a dar respostas práticas no mundo. De tal maneira que quando você tem o mesmo modo de pensar, você tem o mesmo amor, você tem um só espírito com a comunidade, tá? E uma só atitude. Todos dão a mesma resposta. Então, se nós entendemos que o roubo é algo ruim, nós não podemos ter alguém no nosso meio que entende que o roubo é uma possibilidade. Se ele está roubando, se ele está fazendo algo que está contra aquilo que é a unidade da igreja, seja no roubo, seja na prática sexual, seja em qualquer tipo de pecado que mostra a sua oposição e a obstinação de coração contra essa unidade da comunidade, o que nós devemos fazer é chamá-lo, corrigi-lo, e se ele permanecer naquele mesmo ímpeto, é nossa responsabilidade mostrar a essa pessoa que não estamos em comunhão com ela. Por isso existe a tal da excomunhão. Ele é retirado da comunhão. Tendo pensado sobre isso, nós precisamos perceber que existe um mundo fora da nossa janela. Do lado de fora da nossa janela existe um mundo. Quando você abre a janela, acontece isso aqui, ó. Você vê gente, você vê coisas. Aí eu quero a ajuda de vocês. O que vocês estão vendo? O que esse jovem está fazendo? Oi? Ele vai perder o ônibus. Dou-lhe uma. Está chamando um táxi. O que mais? Está correndo? Hã? Está chamando alguém. Ei! Ele está alertando o filho que está sendo atropelado. Ele viu a namorada do outro lado da rua. O que aconteceu? Você já pensou que você abre a janela da sua casa e o mundo está acontecendo do lado de fora e você precisa o tempo inteiro interpretar as imagens do que está acontecendo? O tempo inteiro nós estamos interpretando. Às vezes você vê alguém, vamos pegar o exemplo da semana passada, do velhinho atravessando a rua, você vê alguém passando pelo velhinho e, de repente, o velhinho cai. E você precisa interpretar. Aquela pessoa deu a rasteira no velhinho, o velhinho escorregou e agora ele está tentando ajudar o velhinho. O que está acontecendo naquela imagem? Você fica prestando atenção para você saber os detalhes, interpretar corretamente e então responder. Porque se ele está ajudando o velhinho e o velhinho machucou, você corre para ajudar ele também. Se ele passou a rasteira no velhinho, você corre para poder proteger o velhinho. E se alguns outros aí corre para longe porque ele ficou com medo. Aí ele interpretou, ele falou assim, não é comigo, vou correr para longe. Porque ele fala, isso não é problema meu. O mundo está assim, né? Ou então vai filmar. Então, vamos filmar porque isso aqui vai me dar views. O mundo está assim. Então, a gente está sempre interpretando a realidade. E aí,
nós precisamos entender que cada um interpreta a realidade baseado na sua cosmovisão. E aí, a cosmovisão pode ser bem diferente, tá? Esse homem aqui, chamado Peter Berger, ele diz que as sociedades modernas estão nitidamente divididas e ele coloca essa divisão aqui mostrando que o tipo de pensamento pode ser muito conflitante. Não apenas por causa da nossa cosmovisão, mas também por causa da nossa organização social. Por exemplo, dentro da sociedade, segundo ele, tem a esfera particular, que são as preferências pessoais, e tem a esfera pública, que é o do conhecimento científico. Tá? Ou seja, dentro da esfera particular, você tem os valores, que são as escolhas individuais. E dentro da esfera pública, você tem os fatos, aquilo que é ligado a todos. Quer ver um exemplo? Alguém vai, um político, ele vai dar um discurso no plenário e, de repente, esse político, ele cita um texto bíblico. Quando ele cita um texto bíblico no seu discurso, imediatamente o público que está ouvindo muda a sua compreensão a respeito daquilo que ele está falando. Por quê? Porque eles vão dizer, ele está na esfera pública, ele não pode usar religião, porque religião é da esfera particular, está no campo dos valores. Ou seja, você pode acreditar no que você quiser, e isso é algo particular, isso é algo que está no campo dos seus sentimentos, da sua interpretação particular. Tanto é que um pode estar aqui e ser cristão católico, o outro pode ser cristão protestante, o outro pode ser espírita, o outro pode ser mórmon, o outro pode ser testemunha de Jeová, e todos esses estão no campo do cristianismo, catalogados no Brasil, mas cada um deles enxerga a Bíblia, enxerga a forma de se interpretar a Bíblia de uma maneira muito particular. Então você não pode trazer isso para a esfera pública, porque eles acreditam que a argumentação religiosa e teológica precisa ficar apenas no campo dos valores e na esfera do particular, e não vir para a esfera pública. Aí eles tiram uma cartada e falam para quem está dando a sua palavra na plenária: eu quero saber se você tem fatos científicos, comprovação científica a respeito disso. E se tiver uma comprovação científica, logo, isso pode ser colocado para todos. Se não tem comprovação científica, isso fica só no seu valor particular. Isso está aí, girando. Aqui, nós vemos também que Schaeffer, ele vai dizer, tá? Ele explica que o conceito de verdade está dividido em dois pavimentos, como um edifício. Tá? Você tem um pavimento de cima, que é o não racional e o não cognitivo, ou seja, aquilo que você não consegue compreender totalmente, e o pavimento de baixo, que é aqui da terra, que está no racional e variável. Ou seja, é racional, você entende, mas alguém pode entender diferente de você a mesma coisa. Quando fala não racional, você não pode entender como irracional, porque você tem coisas que são não racionais e coisas que são irracionais. Tá? Por exemplo, Adão e Eva. Eles comeram do fruto depois de uma conversa com uma serpente falante. Vamos lá. Você já viu isso acontecer? Você já viu essa história se reproduzir em outro lugar? Sim ou não? Você já viu alguém conversando com cobra? A conversa, mas não responde. Boa, Milton. Boa. Não, essa história está aqui. E aí alguns vão dizer assim,
é algo que você não pode comprovar cientificamente, mas também não existe uma forma de comprovar cientificamente que isso não aconteceu, porque está no campo da espiritualidade. Então, nós temos fé nisso. Assim como nós temos fé que o Mar Vermelho se abriu. É por meio da fé. Porque nós cremos em um Deus que é soberano e pode fazer isso. Nós cremos numa realidade espiritual que pode fazer isso, onde essas coisas podem acontecer. Mas, aqui no pavimento de baixo, eles vão dizer, esse tipo de argumento não é válido. Por quê? Porque ele não é racional, ele não é factível, ele não pode ser reproduzido novamente em lugares diferentes para ter os mesmos resultados. Porque isso é o fato científico. É algo que você realiza em um lugar e ele pode ser repetido em outro lugar, e no outro lugar, nas mesmas condições, ele vai ter os mesmos resultados. Esse é o fato científico. Então, o mundo está dividido nisso. E aí a gente vai para a discussão a respeito de valores na sociedade e é sempre uma crise. Porque você vai falar da sua fé para alguém e alguém em algum momento vai dizer para você, esse argumento não é válido. E você vai dizer para ele, não, mas eu creio que a palavra de Deus é verdade e que Deus criou todas as coisas. Aí ele fala, não vem com essa conversa religiosa. Isso é papo religioso. O grande problema é que quando nós trabalhamos a respeito até mesmo das coisas que são racionais, a sua essência é não racional. A sua essência é não racional. Por quê? Porque se nós falarmos a respeito das teorias do surgimento de todas as coisas, o princípio fundamental de tudo isso é a fé. Porque você precisa de fé para acreditar que Deus fez todas as coisas. Ao mesmo tempo que você precisa de fé para acreditar que um átomo explodiu no Big Bang e surgiu do nada e de maneira espontânea todas as coisas. Por quê? Dá para ser reproduzido novamente? Dá para ser comprovado cientificamente? Não dá. Então, isso também exige fé. Então, muitas vezes a ciência postula coisas como fatos científicos que, na verdade, deveriam estar também no campo da fé, do não racional, não cognitivo, porque ela não tem explicação para tudo. Tá? E aqui nós temos também outras realidades que se chocam, que é a pós-modernidade e o modernismo. Aqueles que têm um conceito de vida mais pós-moderno, eles estão mais ligados ao subjetivo e eles estão mais ligados às coisas relativas a grupos. Por exemplo, eles são mais emocionais, eles são mais reflexivos. A nova geração, por exemplo, é assim. A nova geração, ela precisa sentir alguma coisa. É por isso que as igrejas modernas, elas estão muito comprometidas em fazer as pessoas sentirem algo. Porque isso é o que faz a pessoa ter a sensação de estar vivo. E eles estão muito ligados a grupos particulares. É por isso que a nossa sociedade está muito fragmentada. Né? Então, nós temos, por exemplo, aquela mulher que ela está comprometida com o valor das mulheres. Porque aquilo faz ela se sentir viva. Ou então você tem uma pessoa que ela está completamente comprometida com o movimento de defesa do negro. Porque nós estamos, na pós-modernidade, ligados a esses grupos particulares e essas minorias são muito importantes na sociedade. No modernismo, não, a coisa era mais objetiva, o universo era mais válido, assim, e cada um por si, entendeu? Então, quando você pega as gerações mais antigas, elas estão preocupadas em fazer a coisa acontecer no aqui e agora. Elas não estão preocupadas em sentir.
elas estão olhando, avaliando o mundo de forma objetiva e elas estão falando 2 mais 2 tem que dar 4. O pós-modernista está falando assim, 2 mais 2 pode dar 4, mas eu preciso sentir primeiro. O pessoal da modernidade, ele está olhando de maneira mais objetiva para a vida e as respostas que eles dão às coisas são mais objetivas. Então você chega para alguém mais velho e vai pedir um conselho, ele fala assim, mas é simples você fazer isso, vai lá e toma essa atitude. E você acha, bom, ele tem a solução tão rápida assim para um dilema, né, existencial que eu estou tendo no coração? Você precisa de dinheiro? Trabalha. No pós-modernismo, a pessoa fala, não, mas eu preciso sentir qual é a profissão que me atrai. O que eu devo fazer que expressa a minha essência. Porque senão eu vou ter um sentimento de frustração. Não estou falando que não é válido. Eu estou falando só que se choca com a visão prática das pessoas que estavam ligadas à visão moderna, que fala assim, cara, eu preciso trabalhar, eu vou capinar um lote, porque eu preciso ter dinheiro para colocar dinheiro em casa. Não tem que gostar, eu tenho que trabalhar. Então são essas questões e essas visões estão se chocando. Nosso tempo está indo, então já foi, né? Então, só umas perguntas básicas, irmãos, que rodam na nossa sociedade, e que você e eu vamos precisar responder, tá? Dom Covim, né? Oncotô, Poncovô, né? É o mineiro. Ou seja, de onde tudo surgiu, como tudo começou, né? De onde surgiu a vida? Essa é uma pergunta existencial. Todo mundo tem um tipo de resposta e diferente. Cultura para cultura, crença para crença. A queda. Tá? O que está de errado no mundo? Você pode sair daqui para o mundo, lá fora, e perguntar às pessoas uma coisa que ninguém vai dizer para você quando você perguntar como é que está o mundo? Ela fala, não, está tudo bem, não tem nada de errado, está tudo certo. Todo mundo identifica que tem alguma coisa errada com esse mundo. Eles vão dar um monte de respostas diferentes, mas vão identificar que tem alguma coisa errada. Redenção, tá? Como é que resolve o que está errado? Alguns vão falar, precisa de mais escola, outros vão falar, precisa de mais saúde, outros vão falar, precisa de mais segurança pública, outros vão falar que precisa melhorar a economia, acesso aos bens materiais, tá? Tudo aqui. E o que vai acontecer no final? Depois daqui, o que há? O que existe? O que é a vida humana depois daqui? Um vai dizer que você é só pó e vai voltar para o pó. Outro vai dizer que você vai viver uma série de reencarnações. Outros vão dizer que você vai virar purpurina. Outros, os hindus. Depois tem aqueles que vão dizer que você vai para o céu. Aí, se você fez a vontade de Allah, você tem 70 virgens. E tem outros que vão afirmar, como nós afirmamos, que vamos estar com Cristo. Então, cada cosmovisão dá uma resposta diferente a essas perguntas. E é esta a base de toda a nossa formulação da cosmovisão cristã. É isso que nós vamos tentar responder a partir de agora, e essas respostas vão tocar em tudo o que nós pensamos sobre vida humana. Tudo, sobre trabalho, sobre a ação, sobre a nossa ação social, tudo vai estar baseado nisso aqui, ok? Na semana que vem, então, nós vamos falar sobre criação, queda, redenção, se Deus quiser, e assim nos permitir. Vamos orar? Senhor, eu peço a Tua graça, mais uma vez, sobre as nossas vidas. Peço, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos ofereça uma porção do Teu Espírito nessa noite, sobre nós, em nós e através de nós, que o Senhor manifeste o poder do Senhor nesse lugar
consolando, confortando, meu Deus, e que nós saiamos daqui, mais uma vez, mais parecidos com Cristo, e que nós possamos sair daqui entendendo que existem tantos tipos de pensamentos diferentes no mundo e que nós precisamos saber dar as respostas certas como cristãos para exaltar o teu nome. Em nome de Jesus, amém.